Bem-vindo à Igreja Presbiteriana em Catarcione. Temos uma mensagem bíblica para você. Peço a vocês que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemão e vamos fazer a nossa oração de iluminação, amém? Amantíssimo Deus, te damos graça por podermos ter diante de nós um texto tão rico, mas que o Senhor possa nos inspirar e nos dar aquilo que precisamos, Senhor, para não só expor o texto, mas para alcançar corações e mentes pela Tua palavra, Senhor, que ela venha nos tratar e que a Tua graça se revele mais uma vez a nós. Assim te pedimos e te agradecemos no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Todos acharam? Filemão? Fique tranquilo. É muito grande, extenso, eu sei que vocês vão achar mais rápido. Logo depois de Tito, antes de Hebreus. Vai para Hebreus e volta que é mais fácil. Vamos ler a partir do verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi-te inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim. E com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano lhe fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, e pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício reafirma o coração em Cristo Jesus. Queridos, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta. Será que nós estamos crendo nessa restauração, nesse perdão? Nós falamos de graça, falamos de perdão, falamos de assumir um lugar junto ao Pai, mediante a eleição, mediante o chamado, mediante aquilo que Deus estipulou para nós. Por que eu te falo isso? Antes que eu comece a entrar no texto, no contexto dessa carta, por uma ocasião eu passei um programa de rádio com o meu pastor, e no momento ele perguntou o seguinte: quem crer que Deus pode salvar prisioneiros para casar com as nossas filhas? Põe-se no meu lugar agora e pense. O que você responderia? É uma pergunta retórica, talvez no final dessa mensagem você consiga responder isso. O que nós respondemos quando alguém ora para um prisioneiro, um humilhante, um delinquente, alguém que deve a justiça, precisa ser regenerado para casar com a nossa filha? Falar de perdão é exatamente isso. Eu brinco às vezes que quando alguém nos causa uma perda, é só uma perdinha. E o que repara isso é um perdão. Porque usar a palavra perdão para justificar, para resgatar alguém, é preciso entender sobre isso. Lutero chama essa carta de parábola da redenção. Já Calvino fala que ela é uma carta onde a dívida é paga com amor. Que
Todos nascemos escravos. E eu noto que o contexto de escravidão para nós, ele tem muito a ver com preconceito, com a questão racial, porque nós herdamos uma cultura de que é feio ter preconceitos. De fato é. Só que escravidão aqui vai muito além disso. Esse homem era propriedade. É como alguém que comprou uma máquina e a lei vigente dizia que ele era propriedade do outro. Só para nos lembrar aqui, quem aqui ainda é propriedade exclusiva de Jesus? De posse dessa verdade, eu entendo que ele encontra agora alguém que deve não só algo que possa ter furtado. Paulo encontra alguém que deve a própria vida, deve a sua existência, porque ele era foragido e precisa voltar ao seu Senhor. Mas em outra dívida que ele tinha, não só ele era escravo do pecado também. Esse pecado precisava ser resgatado. E para que esse pecado fosse resgatado, é preciso crer e muito na verdade do Evangelho. Banalizado hoje a verdade. É preciso crer que esse Evangelho é capaz de restaurar os mais íntimos dos pensamentos humanos. É preciso crer que alguém que perdoa não deixa nada a dever a cicatriz. Aqui não dói, tem só a cicatriz, mas ela te lembra, te traz memória daquela dor. Aqui não, aqui ele entende que precisa devolver. E a reparação do dano, ela é quase que impossível humanamente falando. E o que essa carta retrata é isso. Alguém que sabe o que é perdão e agora não exerce mais a fé na vertical. Começa a compartilhar ela na horizontal, formando a verdadeira cruz e remetendo ao Calvário algo que somente alguém que sabe de dores e de perseguição poderia escrever muito bem. E quando ele apela, ele diz que, aliás, Jonathan Edwards fala que Paulo, ao escrever sobre isso, fala que ele sabia da recompensa do amor para a remissão. Pensa comigo, o que é escrever uma carta cobrando amor a alguém? O amor não vê o seu próprio interesse, não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, reverendo. Como é pedir o amor de alguém que você já deu? Mas não, ele apela por amor a ele. Eu costumo brincar que essa é a carta do põe na conta. Imagina que você vai no local, faz um gasto enorme, o pessoal vem cobrar, o outro fala, ó, põe na conta. A exemplo de Jesus, Calvino aponta, olha aqui, esse é o tipo de Cristo. É o tipo de Cristo que ele não só paga a conta, mas restaura. E para ficar com os bem familiares, me chamaram de primo aqui, mas eu sou irmão, tá, gente? Para ficar bem próximo de vocês, eu não vou nem usar a ordem, porque é a mesma coisa, só muda a ordem. Eu quero falar de restauração, não só regeneração. Restaurar algo tão perfeito, a ponto de você não saber aonde estava a ruptura, é o que Paulo faz. Ele escreve e apela, olha, se eu gosto do seu amor, se eu desfruto dessa amizade, dessa intimidade contigo, eu quero que restaure ele, torne ele para o lugar dele, e agora ele é útil. E ele faz um trocadilho, o nome de Onésimo, que era útil, mas ele era um ser inútil, ele restaura como útil novamente. E traz esse homem ao seio do lugar em que ele foi foragido, do lugar que ele fugira, e coloca ele novamente como alguém mais precioso, como um irmão. E esse irmão, ele precisa ser restaurado sem rusgas, sem barreira nenhuma. E isso que me faz lembrar, alguém que já ouviu falar da estátua Pietà de Michelangelo? Sabe qual é? Vou falar, vocês vão lembrar. Já viu aquela estátua que tem Maria com Jesus no colo? Alguém já viu? Essa estátua é bem comum. Ela está no colo. Ela foi mais ou menos ali por Michelangelo, esculpida, 1451. 1451. Só que em 72, na Basílica de São Pedro, entrou um cidadão chamado Lázio Tosti, e ele martelou aquela estátua e gritava, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Ela ficou danificada em várias partes, não tinha como restaurá-la. Por quê? A ação do tempo, ela vai deteriorando o material, e os restauradores não achavam resina. Aí um brasileiro, que era chefe da curadoria, da parte responsável, conseguiu achar uma resina, e ela ficou bem parecida. Imagina que você pega essa parede e pinta só uma parte dela hoje. Você vai perceber que ela, aonde foi restaurada, ela vai ficar diferente de um para o outro. Só que eles acharam uma resina e foram misturando com fora quebrada e chegou ao ponto da mesma cor. E ao colocar e restaurar, ficou tão perfeito
que disseram que era a mesma obra que Michelangelo havia feito. E vale lembrar que a única estátua que Michelangelo assinou foi a Pietà, porque foi atribuída a Solares, que era um rival dele no renascentismo. Por que toda essa história? Porque restaurar algo é tão difícil quando quebra, que há quem diga que jamais terá a mesma forma. Só que nessa situação aqui, o que esse restaurador faz é devolver ao estágio original uma peça que fora quebrada. Já teve algum relacionamento assim? Eu creio que aqui a pessoa que mais me perdoou foi minha esposa. Os amigos ali também que estão de muito tempo devem ter me perdoado umas 300 vezes. Não sei se 70 vezes 7, mas perdão é algo que restaura. Mas para restaurar ele tem que ser genuíno. E essa verdade do perdão, ela machuca tanto que eu acho que a perda fica realmente uma perdinha. Quando você decide perdoar, eu gosto de usar um termo, uma expressão que é como uma criança que acabou de apanhar da mãe. Temos mães aqui, não temos? Já reparou quando você acaba de bater no seu filho? É uma atitude mais insana que eu já vi. Ela te abraça, chora te abraçando, soluçando. O que foi? Você me bateu, e abraça quem está, o agressor. Perdão, é mais ou menos isso. Você volta para o lugar da dor porque sabe que ali está a cura. É como talvez falar assim, ó, não adianta matar a serpente, é nela que está a cura. Não adianta abraçar o pecado e continuar remoendo as dores, é ali que está a cura. E a regeneração ou a restauração, ela passa por esse momento de reconhecer que precisamos do toque do restaurador. Precisamos saber que, infelizmente, o tempo ele tem a ação de não só esfriar relacionamentos, mas de deteriorar. Uma casa que não é manutenida, ela com o tempo, por si só, ela vai sendo destruída. E por que eu comparo essa restauração com a Pietà? Porque logo após ela ser restaurada, ela teve que ser isolada. Ela foi colocada agora numa redoma de vidro, à prova de balas e de ataques, e não fica mais exposta. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com ela não ficar mais exposta? Exatamente isso aqui. Quando Paulo devolve ele está confiando a alguém que ele amou, gerado em cadeia, na sua primeira prisão em Roma. Ele está devolvendo esse homem para o seio de um lugar onde ele saiu mal falado. Talvez a pena seria capital, ou seja, mate esse foragido porque ele não serve para nada. E quando Lutero fala que essa é a carta da redenção e da remissão pelo amor, ele está dizendo para você o seguinte, para mim também: não é sobre coisas que têm preço, é sobre o valor imposto naquilo ali. É sobre o valor do Calvário, é sobre o valor do sangue, é sobre o que essa regeneração faz em nós. Até onde, até que camada esse perdão mora em nós, esse Jesus nos alcançou. Até que nível somos capazes de exercer o que está escrito aqui. Eu gostaria de dizer que Paulo lhe paga a dívida. Em outras palavras, como se ele fosse lançar em rosto: olha, tu me deve a ti mesmo, mas não foi isso que ele estava falando. Eu quero que você tenha, obter uma prova de que o Evangelho te alcançou também. Por quê? Porque aqui em cadeia, eu creio. Se você acreditou no Evangelho que eu te preguei, eu te prego agora. Prova isso em amor. E provar em amor a regeneração, provar em amor a restauração, é não viver mais segundo o curso desse mundo e querer pagar com a mesma moeda, sentir a mesma dor. A compaixão, ela é boa, é verdade. Só que essa compaixão que nos leva para um lugar de dor novamente, isso é um ressentimento que foi sanado. Não é um perdão. Perdão, ele trata das coisas mais profundas. Eu digo que, olhando aqui os senhores, eu acho que o pessoal lembra bem do metiolate cardia, não lembra? Mamãe falava: chegou a hora, pode brincar à vontade. Mas na hora do banho a gente conversa. O perdão, ele trata isso. Ele não fica colocando band-aid na ferida. Ele tira aquele problema todo e trata. E o que Paulo está fazendo nada mais é do que isso, tá? Essa conta está paga. Só que eu preciso do seguinte: se por acaso ele te deve, e o que ele te deve é maior, pode pôr na minha conta. Porque o crédito que eu tenho no nosso vínculo, ele é muito maior. Apontando isso para a cruz, o stipes, aquela parte vertical da cruz, era sempre a mesma. Quem mudava era o executado e o patíbulo, que era a parte horizontal. Desde o Éden,
A oração é sempre a mesma, Deus, o homem, Deus. Havendo a ruptura e a queda, sempre havia alguém para morrer, para que houvesse uma comunicação perfeita. Só que Jesus vem e muda tudo nesse relacionamento, e Paulo faz um link perfeito, onde ele diz o seguinte para nós: no amor que vós tendes uns para com os outros, todos verão que vós sois meus discípulos. Agora a coisa muda de figura, não é só daqui para lá. Eu preciso provar que aqui está tudo bem. É por isso que eu falei, não basta ser primo, é melhor ser irmão, né? Porque primo às vezes é mais distante. Se não tiver esse amor de verdade, fica difícil suportar. Por isso que ele fala, suportai-vos em amor. E agora ele está fazendo aqui uma declaração: olha, se tu és mesmo meu irmão, gerado, um filho meu, pelo Evangelho, essa é a oportunidade que tu tens de provar que eu te alcancei, porque esse também foi alcançado, e agora é útil. E agora a nossa responsabilidade é que a nossa oração não é só pai me dá, pai eu quero, pai eu vou, pai eu faço, pai isso, pai aquilo. Por quê? Porque o restaurador, não só da Pietá, esse agora é o de verdade, ele também pegou uma resina, que não é só resina, é o sangue puro, carmesim, verteu na cruz do Calvário. Para quê? Para que assim tivesse uma comunicação perfeita e restaurada, mas que assim também o céu nos desse esse acesso. E esse acesso que chega até nós hoje, nos leva a uma dor tão grande, tão profunda, uma contrição tão perfeita, que diz: olha, não dá para dizer que te amo, se eu não amar assim também, porque não chega. Não dá para ter esse vínculo, essa aliança com Ele, se aqui embaixo ela não funciona. Qual é a única maneira então? É formar realmente aquele símbolo que nos leva no vínculo perfeito dessa comunhão. E o que ele está falando, então, se há algum problema, vamos sanar aqui agora, porque tu mesmo te deves a mim. Imagina agora o Onésimo falando: olha, é uma propriedade minha, eu comprei. Isso é outra coisa, é outro negócio. Ele: não, eu estou falando de escravidão, porque todos fomos comprados e somos propriedades exclusiva. Pedro já relata em sua epístola. Então agora aqui entre nós, todos somos propriedade exclusiva dele. Ele nos comprou para exercer o que essa carta nos diz, de maneira tão visceral. É preciso estabelecer o vínculo do amor, para que a continuidade dessa comunhão seja plena, e trabalhar em nós essa redenção do amor. É tão somente dizer assim: o que temos que perder para ganhar esse acesso? Não temos que perder uma verdinha, mas ganhar esse perdão, trabalhar esse perdão em nós. Mas como é que é trabalhar esse perdão, pastor? Me explica melhor. Trabalhar o perdão é quando eu olho para o meu próximo esperando só o que eu posso tirar dele. Primeiro eu sou servo, comprado, remido, escolhido, eleito, né? Para exercer esse amor. Mas eu não estou entendendo muito bem porque ele morreu por nós, sim, mas vamos dar uma coisa tão clara. Na sua primeira epístola, verso 7, se andares na luz, como ele na luz está, e tiverdes comunhão uns com os outros, aí sim vem esse perdão e o sangue nos purifica. Mas olha que detalhe, a cláusula condicional aqui: se andar na luz. Aí eu pergunto: quem não ama está na luz? Quem não vê o próximo como esse irmão, com essa comunhão plena, está na luz? Quem é incapaz de perdoar, mesmo em meio a circunstância difícil, está na luz? Aí Jesus vai e diz o seguinte: olha, vinde as minhas criancinhas, pois dela é o reino. Por quê? Porque ela bate e abraça a mãe. Ela apanha e abraça a mãe. Ela cai, chora e procura o braço daquela que deveria ter protegido de não cair. Talvez um acidente, ninguém, não estou falando de culpa aqui, redenção somente. Estou falando do momento. Qual é a nossa reação mais instintiva? Quando ela é o amor. Aí eu acredito, eu creio, que essa verdade ela entra em nós e nos rasga por dentro e diz: essa pessoa que eu acabei de alcançar pela graça, que foi alcançada pelo nosso Redentor, que estou tentando trazer, que foi gerado aqui em entranhas, recebe ela também, porque ela não é mais só um primo. Me chama de primo, mas não, que eu vou chorar. Ela é gerada como um irmão, porque o sangue que verteu por mim, verteu por cada um de nós aqui. Então, se fizemos alguma coisa, põe na conta de quem? Do nosso irmão mais velho. Mas também leve as cargas uns dos outros. Porque não é tão fácil acordar com a disposição: hoje eu vou perdoar alguém, me façam mal que eu vou perdoar. Não, não é. Mas acordar com a certeza de que eu só vou ter perdão
se eu perdoar, eu me reporto novamente ao Pai Nosso. Essa semana eu tive a oportunidade de ministrar sobre isso. Como dói olhar aquilo meditando em cada verso. Como dói. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como quem nos tem ofendido ou nos deve. Fala para mim, a primeira palavra que você fala quando leva uma prisão, naquele dedinho que está machucado. Fala para mim o que você pensa quando alguém te calunia. Primeira palavra que vem à sua boca quando alguém é injusto contigo. Fiquemos com aquela, né? Foi na conta, então, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles estão recusando o próprio perdão. Quando a gente não aceita essa máxima, a gente está recusando já aquilo que tem preparado para nós. E caminhando para o fim, eu queria que essa breve parábola descrita como parábola da redenção nos alcançasse da seguinte forma: eu não sou uma estátua de Miguel Ângelo, eu não tenho um nome assinado para mostrar que eu sou autor de nada, eu não tenho um discurso mais perfeito, nem a dicção, nem a oratória, mas uma coisa eu sei: é impossível amar sem perdoar todo dia. A gente já levanta da cama pensando: Senhor, tu me perdoou hoje novamente, porque eu preciso dessa graça para continuar esse dia. Já olha para o lado e vê aquela pessoa que, linda, né? Te conhece com todos os defeitos, só os casados fazem assim. Ela sabe até tuas caretas, desculpa. Até quando você não está nem a fim de falar, ela sabe. Mas ela insiste em perguntar: está tudo bem? Você decide se vai responder ou não. E você decide perdoar até o teu mau jeito. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos restaure a cada dia. Desde já eu agradeço. Espero ter alcançado um pouquinho do que é redenção aqui. Amém? Agosto é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana em Catarcione. E todos os domingos estaremos aqui reunidos em gratidão a Deus, com um culto, ouvindo da palavra do Senhor. E eu quero convidar você e a sua família para estar conosco, para participar desse culto de gratidão pelos 23 anos da Igreja Presbiteriana em Catarcione. O endereço da igreja é Rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione. Todos os domingos, culto às 19 horas. Venha, traga a sua família. Que Deus te abençoe.